Oi, tudo bom? Como você está? Nesse vídeo vou falar do que é a biodescodificação, que muito resumido é uma terapia que trabalha procurando a origem traumática das nossas doenças e os conflitos que aparecem na nossa vida. Antes que nada, deixa-me me apresentar, eu sou Luiz Espinosa, sou de Barcelona, sou diretor e professor da escola Síncronos, uma escola de biodescodificação. Eu tenho já 11 anos de experiência trabalhando em consulta com essa terapia e também 6 anos formando terapeutas, aprendendo a acompanhar a pessoas em processos de doença. Vamos começar. Então, vamos começar aqui com a história, de onde que vem, qual é a origem dessa terapia. É realmente difícil falar de uma coisa sem colocar primeiro dentro de um contexto histórico. Então, não temos como começar a história da biodescodificação sem falar primeiro do Dr. Hammer. O Dr. Hammer, ele era um oncólogo da Alemanha, da cidade de Munique, nos anos 80, o qual ele estava trabalhando normal e ele perdeu um filho. O filho dele foi assassinado pelo príncipe de Baviera. Nesse documentário da Netflix tem a história toda contada direitinho. Então, o que aconteceu? Ele perdeu o filho, com certeza isso foi um fato super traumático na vida dele. O que aconteceu, assim de forma curiosa, é que 6 meses depois ele desenvolveu um tumor de testículo esquerdo e a esposa dele um tumor de peito esquerdo. E ele era oncólogo, então ele ficou pensando, poxa, como que pode ser? Será que é casualidade que nós perdemos um filho, nós vivemos uma experiência extremamente traumática e, aos poucos, aparece exatamente o mesmo processo patológico, o câncer nesse caso, no mesmo tecido embrionário? Então, nas gônadas, igual na esquerda, no meu testículo e no peito da minha mulher. Aí ele pensou, será que por causa de eu ter vivido essa experiência, o meu corpo desenvolveu um tumor? O que ele fez? Ele começou a pesquisar, ele começou a perguntar para os clientes dele e também para os colegas, perguntar para os clientes deles se realmente todos eles, ou alguns deles, também tinham vivido um fato, uma história muito traumática, muito forte na vida deles, antes de desenvolver a doença por quais eles estavam no hospital. Os resultados foram surpreendentes para eles e realmente eles viram que fazia sentido pensar que a maioria das pessoas que faziam a doença já tinham um historial bem antes da doença, onde eles tinham vivido uma experiência muito forte. Mas não só isso, o que aconteceu também é que eles começaram a ver que eles eram capazes de ver que tinha certa relação entre o tipo de experiência traumática vivida e o tipo de doença desenvolvida. Então, igual que no caso dele, ele tinha desenvolvido uma doença no aparelho reprodutivo, tendo perdido um filho, ele viu que os tipos de conflitos realmente davam um tipo de doença. Dá para entender? Começaram a ver que existia uma correlação muito clara entre o tipo de experiência e o tipo de doença. Resumindo, isso foi estudado muito por ele e ele terminou durante muitos anos desenhando todos uns mapas cerebrais, todas umas hipóteses onde ele falava de cada tipo de doença. Ele já começou a criar o que nós falamos os dicionários dos códigos das doenças, falando, olha, a pessoa que tem essa doença viveu esse tipo de experiência. Muito tempo depois, ele já apresentou a nova medicina germânica. Ele chamou assim a terapia dele e ele foi perseguido pela justiça da Alemanha, basicamente porque ele estava aceitando publicamente que ele estava trabalhando com os clientes dele num hospital com um tipo de terapia que não era, vamos dizer, não era a que ele devia usar. Ele foi muito perseguido e ele fugiu para a Suíça. Ele chegou lá e começou a dar aula para outras pessoas, todos eles doutores. E aqui aparece sim a pessoa que nós reconhecemos como o pai da biodescodificação, Claude Sabat, um doutor francês que ficou muito interessado pelo trabalho dele, mas como vamos ver, rapidinho ele viu que muitas das coisas que o Dr. Hammer falava não eram certas ou que não eram sempre aplicáveis na prática e ele começou a desenvolver a teoria dele, na qual ele chamou a biologia total dos seres vivos. E basicamente, se entendemos o que aconteceu, o Dr. Hammer simplesmente falava que tinha um choque muito forte, que isso gerava uma doença. Mas ele observou um processo muito mais profundo e demorado, no qual é o seguinte, ele falava assim,
Existe efetivamente um evento muito traumático na vida da pessoa antes da doença, mas isso é só o catalisador, ele é o disparador de uma memória que já foi na infância introduzida no inconsciente. Então, Kurosawa falou que tinha dois tipos de choques, dois tipos de trauma, vamos dizer. O primeiro seria para ele o programador. O que significaria? Significaria que durante a infância da pessoa, essa pessoa viveu uma experiência muito traumática que não conseguiu assimilar e, por o fato de não ser assimilada, ela ficou no inconsciente biológico que ele falava e fica armazenada, fica lá quietinha, calada e passa o tempo sem nenhuma señal. Tipo, aparentemente não aconteceu mais nada. E é mais na frente, na vida da pessoa, que vai viver um choque, vai viver uma história traumática de novo, que vai levantar a memória que já estava pré-programada. Isso é muito importante, porque realmente é uma coisa que nós observamos todas as vezes e é com o que nós trabalhamos. Muito resumido, podemos ver como por primeira vez médicos, doutores na Europa estão já dizendo que eles conseguem trabalhar e desativar doenças através de trabalhar os conflitos psicológicos. Isso é a essência da nossa terapia. O que significa? Significa que a doença é só uma resposta que o cérebro dá porque não tem outra chance de trabalhar esse estresse que ficou no inconsciente. Mas a teoria deles é, se você consegue trabalhar essa estrutura inconsciente, esse trauma, por dizer assim, realmente tem muitas chances dessa doença desaparecer. E seguindo com a nossa explicação, Claude Sabat começou a ensinar a muitas outras pessoas, começou a se estender por França, onde já tinha uma forte cultura e uma forte tradição da psicogenealogia. A psicogenealogia é essa parte da psicologia que trabalha com a ideia de que o que os nossos ancestrais vivem, o que as pessoas dentro da nossa história familiar têm vivido como fortes traumas, eles são dirigidos até as nossas vidas. Eles não apagam, por dizer assim. Eles chegam em nossas vidas e nós vamos reproduzir esses traumas. Então, podemos dizer que nesse ponto, essas duas correntes se fusionaram e realmente começou a nascer o que já nós conhecemos como biodescodificação. Se entendemos até aqui, temos três pontos importantes. Temos a história familiar, temos a infância da pessoa e temos o choque, que agora vai levantar toda essa memória fazendo uma doença, com a possibilidade de trabalhar essa doença através de trabalhar psicologicamente esses três pontos. Seguimos na frente. Agora vamos ver quais são os 4 fundamentos básicos dessa terapia que nós devemos ter em conta para compreender bem qual é a proposta dessa terapia. O primeiro ponto de todos eles é a teoria de trauma do psicoanálisis. A teoria de trauma, muito resumido, e desde essa perspectiva, fala que certas experiências que acontecem na nossa vida, elas não são totalmente integradas, elas realmente não têm como ser integradas porque são muito fortes ou porque são muito complexas, especialmente para uma criança. Isso faz que, ainda que a pessoa sepa que isso tenha acontecido na vida, tem um espectro, tem uma parte dessa experiência que realmente não é assimilada e ela passa a formar parte do inconsciente. E isso vai dar certas coisas, certos acontecimentos e certos fatos no futuro da vida da pessoa. Isso nos leva ao ponto número 2, que é a existência do inconsciente. Efetivamente, tem uma parte de nós que recebe essa informação que a consciência não consegue integrar, mas nós não chamamos ela inconsciente, senão inconsciente biológico. E é muito importante fazer essa diferenciação. O objetivo de colocar a palavra biológico é basicamente para nós sempre lembrar de que inconsciente ele não é como muitas vezes é explicado e percebido o inconsciente, como se fosse um lugar cheio de informações inconexas. Às vezes parece um oceano de informações onde você mergulha e você vai se perder. Não, na real é precisamente o oposto. O inconsciente ele é hierarquizado, ele é matemático e ele é parte da natureza. Então, se tudo na natureza é matemático, se tudo na natureza faz sentido, se tudo na natureza tem um sentido e serve para alguma coisa, como esses artefatos inconscientes, como essas histórias realmente podem se perder lá?
elas não se perdem. Então, esse inconsciente biológico, Claude já falava aqui do cérebro automático, falava que é uma máquina precisamente automática que vai administrar esse estresse vivido e não assimilado pela pessoa e vai propor certas doenças, certas características na vida da pessoa, certos fatos vão acontecer na vida da pessoa, tudo para fazer referência a essa massa traumática não assimilada. Vamos lembrar disso também, muito importante, sempre com o objetivo de ser visto. Essa parte de nós só quer lembrar que essa parte está aí e que precisa ser assimilada, entendeu? Então, vamos ver aqui a definição de doença, precisamente, como esse elemento que aparece para lembrar, para contar uma história. E é muito importante porque isso nos coloca numa perspectiva muito nova, onde nós vamos procurar, através da simbologia da doença, porque como vamos ver, esse inconsciente, esse cérebro automático, ele funciona com as matemáticas através da simbologia, ele é simbólico. Em outros vídeos vamos contar por que ele é simbólico, mas através da simbologia do corpo, ele vai contar uma história. Por exemplo, se na infância tem toda a matemática de sexualidade, por exemplo, do jeito que não deveria ter sido, né? Provavelmente esse cérebro vai fazer doenças no aparato reprodutor. Se eu vivo violência em casa, se eu passo medo, o que o meu cérebro vai fazer vai ativar provavelmente ansiedade e pânico. Se na nossa família, por exemplo, tem muitas injustiças econômicas, é muito provável que nós fazemos doenças do sistema digestivo e não em qual parte, tá bom? A magia dessa terapia, vou aproveitar aqui para dizer, é que não só somos capazes de dizer em qual parte exatamente do nosso corpo vai, sino qual processo patológico e qual parte de cada sistema a doença vai chegar, a profundeza. Tudo é uma carga simbólica que não faz mais que contar uma história que precisa ser escutada, contada e compreendida. Tá bom? Essa é a ideia base dessa terapia. É o estudo, é aprender a falar a linguagem do inconsciente. Então, a nós chega uma pessoa numa consulta de biodescodificação e fala: ó, eu tenho essa doença. Tá bom, vamos ver. Quando que surgiu? Surgiu assim, desse jeito. Beleza, o que você viveu antes? Vivi essa história. Fechou. O que você viveu na infância? Isso. E vamos ver como tudo isso tem uma correspondência simbólica absoluta. Aqui também eu gostaria de aproveitar que às vezes também é confundido um pouco com um tipo de medicina psicossomática. Sim e não. Por quê? Porque sim, a ideia da medicina psicossomática é que tem certas doenças produzidas pelo estresse. Aqui nós, na real, falamos que todas as doenças têm uma origem em traumas, em experiências traumáticas, só que é mais na frente que vamos compreender como isso existe, que tipo de trauma, porque realmente não tudo o que a gente pensa que é um trauma, e muitas coisas que não pensamos que são traumas de fato, tá bom? Mas o importante é entender que não é que o estresse vai fazer uma doença, não é isso. É que o estresse determinado vai fazer uma doença determinada. Isso é muito importante, porque senão entramos no que vamos ver que é o maior inimigo dessa terapia e desse estudo, que é a inconcreção, não concretar as coisas. Se eu vivi muitas coisas de pequeno. Na minha família aconteceram muitas coisas. Tá, mas isso não vai ajudar ninguém. Nós precisamos encontrar a história concreta que vai corresponder simbolicamente com a doença que a gente tem. Essa doença pode ser física, pode ser emocional, pode ser mental, como vamos ver agora, entendeu? Mas todas elas vão ter uma profunda carga simbólica que fazem referência a um trauma. Então não é assim que tem um estresse e vai uma doença. Não é exatamente assim. É muito mais fino. Vamos sempre nos lembrar de que esse inconsciente, ele é matemático. Tá bom. Vamos agora ao terceiro ponto, número 3. Uma vez vemos que existe uma experiência não integrada, que essa experiência passa a formar parte de uns cálculos do nosso cérebro automático, vamos ver em quais níveis, em quais aspectos da nossa vida esse trauma vai tender a aparecer. Ele vai supurar, ele vai reverberar, ele vai colocar a vozinha dele em todo lugar. Mas para compreender isso melhor, vamos colocar 4 pontos por onde esses estresses vão aparecer na nossa vida. O primeiro deles
é nas emocionalidades da pessoa, nas emoções. Típica pessoa que sempre se sente traicionada, faça o que você faça. Típica pessoa que sempre se sente abandonada, aconteça o que aconteça. Típica pessoa que sempre tem medo de que aconteça um tipo de coisas. Pessoas que estão depressivas, pessoas que estão sempre muito positivas, pessoas que não conseguem descansar, que sempre estão muito ativas e que falam para todo mundo que tem que ser muito ativo e que descansar está demais, entendeu? Todo esse tipo de emoções, de emocionalidades que nós todos temos na nossa vida, realmente fazem referência a essa carga traumática. Dentro da terapia vamos mostrar como isso, com certeza, faz referência a essa experiência. Ponto número 2, por onde eles vão aparecer, dentro da estrutura que a pessoa inconscientemente cria na vida dela. O que significa? O tipo de pessoa com a que vai se casar, vai se juntar, os amigos, o emprego que ele vai ter, com certeza, 8 horas por dia, decidido por esse cérebro, não é por acaso. O seu trabalho, por exemplo, se eu sou bombeiro, eu gosto de salvar pessoas, é porque tem histórias assim. Se eu sou banqueiro e eu ajudo as pessoas a ter o melhor crédito possível, é porque a minha família, ninguém dava suporte para eles. Se eu cuido de pessoas velhas, por exemplo, eu tenho essa dedicação tão grande, é também porque isso é uma das feridas que tem, provavelmente na minha infância ou na minha família, onde provavelmente uma pessoa muito querida, velha, foi abandonada, não foi bem cuidada. Se eu sou médico e sempre estou com ansiedade, com medo aos meus pacientes morrer, por exemplo, muito provavelmente eu cheguei lá também com o objetivo inconsciente de mudar uma história muito traumática da minha família, onde talvez o médico, infelizmente, deu um diagnóstico errado e deu mal, alguém morreu, entendeu? Isso é só através de cada exemplo, e vai ser mostrado nesse canal no futuro, que vamos ver que faz todo o sentido. Ponto número 3, vamos ter todas as doenças. Novamente, o nosso corpo também vai ser o lugar por onde simbolicamente essa história traumática vai aparecer. O tipo de doença que aparece no momento, na idade da pessoa que a doença aparece, a gravidade da doença, tudo tem relação direta com essa base traumática não assimilada. E o ponto número 4 é o mais difícil de entender, e para mim isso é muito importante porque ajuda a conectar muitas coisas que às vezes muitas pessoas ficamos assim, que não sabemos de onde que vêm as histórias. O que temos? Temos os padrões repetitivos na nossa vida que vêm desde fora. Como pode ser que eu sempre tenha acidentes assim? Ou por que aconteceu isso comigo? Por que o meu sócio me traicionou? Por que eu sempre encontro parceiros ou parceiras para me relacionar que tem esse tipo de doença ou esse tipo de caráter? Como isso é possível? Cara, sério, como eu faço isso? Então, não é você. Não é você que faz isso. É o cérebro simbólico que está tentando trazer de novo uma história. E aqui eu vou fazer um parênteses, por se tem alguém que quer entender um pouco melhor. Eu acho interessante, é o seguinte. Tem histórias na minha infância e na minha história familiar que precisam, para eu reviver esse trauma, que sejam vindas desde fora, desde alguém de fora. Por exemplo, se o meu pai, ele ficou alcoolizado, ele é alcoólatra, sempre está muito mal, e eu vivi isso muito ruim, o que eu não sei é por que ela está assim. E agora vamos começar a entender qual profundidade tem esse inconsciente do que a gente está falando. Ele está assim porque ele foi traicionado por um sócio. Ele tinha um sonho e ele criou uma empresa. Essa empresa estava dando certo até que o parceiro dele, o sócio, traicionou ele. Entendeu? Então, isso, ainda que eu não sepa a história, e isso é a magia dessa terapia, vamos ver como eu, como filho dele, em lealdade a ele, vou absorver esse conflito e vou tentar solucionar, vou tentar reparar a história. Como? Como a gente falava, eu vou estudar econômicas, vou tentar fazer uma empresa, mas entendamos que eu preciso encontrar um sócio que vai me traicionar.
esse sócio vai aparecer na minha vida, com certeza, programado pelo meu inconsciente. E aí é uma coisa, eu sei que é difícil de entender, mas é assim como funciona. E aqui vamos ver, para as pessoas que entendam mais sobre como trabalhar um trauma, que muitas vezes chega uma pessoa para trabalhar, ou nós mesmos queremos trabalhar um aspecto que eu vivi num relacionamento, por exemplo, ou nessa relação com esse sócio, e a pessoa está dando voltas e voltas e voltas, e nós só vamos olhar para esse fato e para essa pessoa. Através da visão dessa terapia, nós vamos conseguir deslocalizar, desobsessionar desse ponto traumático para levar para a infância e para a doença do pai, para como ele viveu o pai e como ele foi traicionado. Entendamos o importante e revolucionário que é isso, por favor, porque realmente eu já vi pessoas trabalhando durante um monte de anos um fato que aconteceu nos 30 anos da vida dele ou dela e não melhora. Não, você tem que perdoar, não tem que perdoar. E ficamos enrolados numa coisa que é só uma reprodução, é só uma repetição que reverbera uma história de uma feridura minha e do meu pai, que está instalada no inconsciente da minha família. Isso é muito importante, e isso realmente é que vira essa terapia chave para muitas pessoas. Pessoas aí, cara, eu trabalhei esse fato tantas vezes, tentei perdoar tanto e nada mudava na minha vida. Agora que você me levou a entender, a chorar, como foi minha experiência de ter esse pai, que sem eu saber, ele estava doente por essa traição que ele nunca falou e agora a gente descobriu, isso desativou tudo na minha vida. Eu encontro pessoas diferentes, eu consegui levantar empresas sem problema agora, entendeu? Porque, como vamos ver um pouco no seguinte ponto, quando nós estamos relacionados com histórias familiares, elas vão tender a aparecer na nossa vida por lealdade familiar. E, cara, vai acontecer, porque o amor dentro da família é o mais importante. Então, aqui já terminamos esses 4 níveis por onde pode aparecer esse conflito na nossa vida. Basicamente, vemos que é absolutamente por qualquer lugar. E também gostaria de dizer que não é só por um ou por outro, normalmente está em todos ao mesmo tempo, talvez não tenha uma doença, mas talvez sim tem todos os outros, entendeu? Então, isso ajuda a realmente fazer um mapa muito grande de como uma experiência que a pessoa não vai falar que viveu porque não é consciente de que era tão importante, como ela vai tender a se reproduzir em múltiplos níveis da vida. E antes de seguir, eu gostaria de te convidar a curtir o vídeo se você está gostando, também compartilhe o vídeo, se subscreva no canal, pois vai aparecer um monte de vídeos mais, e também, por favor, deixe um comentário, comente se você tinha escutado falar disso, e sobretudo, me fale se você tem algum tema em específico que você gostaria que eu fizesse um vídeo, tá bom? Já? Já curtiu? Tá bom, vamos seguir então. Então, já passando ao seguinte ponto, que precisamos entender como fundamento dessa terapia, já falamos dele um pouco, é o transgeneracional. Transgeneracional, novamente, é a psicogenealogia, é a ideia de que o trauma que eu vivo na minha infância, ele não é isolado, ele não existe em si mesmo, ele existe só porque está sendo reverberado desde o sistema no qual eu formo parte, que é o meu sistema familiar. Nós gostamos de falar durante 4 gerações. Em outros vídeos vamos contar por que 4 e não mais. Mas dentro dessas 4 gerações, independentemente de se eu conheço ou não conheço a história que aconteceu, eu estou vinculado inconscientemente e também conscientemente às pessoas através dos vínculos do amor e lealdades. Através desses vínculos, mais conscientes ou menos inconscientes, a gente aceita inconscientemente receber esse trauma para já eu viver na minha infância e reproduzir ele novamente em múltiplos níveis. E vamos ver aqui como de igual forma que estamos falando, que às vezes ficamos trabalhando muito um tema sem dar uma olhada geral, às vezes tem terapeutas que sim que já trabalham mais esses aspectos. Cara, nós não trabalhamos só com isso, também trabalhamos com a infância, beleza, mas estamos dentro da mesma história, porque até que eu não acho a história familiar, esse trauma não é compreendido totalmente. Porque se vamos ver, e isso é muito óbvio na prática, quando eu vou achar uma coisa na infância de uma pessoa, realmente não é tão grave e é muito difícil de abordar.
Em cambio, quando nós colocamos um contexto histórico, de uma história familiar, onde, por exemplo, o meu pai e o meu avô, nesse caso que a gente vinha trazendo, né? O meu avô ele foi traicionado muitas vezes por os irmãos dele, o tempo todo ele foi roubado, ele trabalhou, ele pagou os estudos de todos e ele ficou pobre, ninguém deu nada para ele. Aí vemos como a figura do avô, que provavelmente ele é muito querido meu, ou do meu pai, aí faz sentido. Aí, cara, eu entendo como um avô viveu isso, o meu pai reviveu isso, ficou alcoolizado, e eu já de pequeno sempre me sentia injustamente tratado. Então, sim, os meus irmãos, eles me tratavam assim desse jeito e eu me senti muito injustamente tratado. E agora é o que está acontecendo na minha vida. Mas entendamos o importante que é isso. Eu fico surpreso, sério. E uma técnica que quando eu conheci, eu deixei todas as outras coisas que eu estava estudando para me focar, porque isso é essencial. E é uma coisa que comprovamos em consulta uma e outra vez. É essencial conseguir desenhar todo esse mapa, todo esse percurso do estresse, desde a história familiar até a minha doença ou afetação que eu quero trabalhar agora na minha vida. Então, de forma muito resumida, esses são os fundamentos dessa terapia. Agora vamos ver o que acontece. Tá bom, Luiz, eu entendo. Tá tudo certo, faz sentido. Mas e agora o quê? Tá, quando o nosso inconsciente consegue ver toda a história, consegue ver a incrível similitude simbólica que tem cada um desses pontos que a gente vem falando, isso envia um sinal pro consciente, onde a pessoa fica muito surpresa, provavelmente chora, provavelmente conecta muito profundamente com o que acontece, com emoções que de outro jeito não conseguia simbolizar, não conseguia falar, mas também envia um sinal inconsciente biológico que vai desativar a maioria desses processos. A partir daqui, uma vez isso acontece, e em outro vídeo vamos falar também de por que e como esse fato acontece, o nosso inconsciente ele muda a história, podemos dizer, e o que acontece é que tudo começa a mudar. Muitas vezes, eu já vi isso assim, muitas vezes na minha consulta, um familiar liga, acontecem coisas vão acontecer, coisas vão chegar na vida da pessoa. Muito provavelmente a pessoa vai fazer sonhos também muito fortes, onde vamos ver que a história está representada e está sendo solucionada, por fim. Mas não a história pequena que temos aqui, está sendo solucionado todo ao mesmo tempo. E isso que eu falei agora, todo ao mesmo tempo, é muito importante nos lembrar, porque já tem muitas teorias, e eu quero dizer isso aqui porque vai ser falado em muitos outros vídeos, a nossa realidade é holográfica e fractal ao mesmo tempo. E isso é a magia de trabalhar com o simbolismo das coisas. Nós conseguimos trabalhar com a estrutura que permeia todos esses conflitos. A vida da pessoa está totalmente afetada e ela está só se focando num ponto e não está achando ninguém que ajude ela a dar uma olhada muito mais ampla, muito mais integrativa da história e que permita abraçar esse sofrimento, porque não podemos esquecer que o sofrimento ele precisa ser integrado e sentido. Então, nada mais. Esse é o vídeo de hoje, eu tentei ser o mais breve possível. Realmente é uma coisa muito complexa, mas eu queria aqui deixar já os fundamentos de forma bem clara. E a partir de agora vão começar a aparecer vídeos falando de cada um desses pontos e muitas outras coisas que têm a ver. Sempre com o objetivo de ajudar as pessoas a se conhecer melhor e, sobretudo, a solucionar essas histórias que estão dentro de nós, se repetindo o tempo todo e que não sabemos de onde vem, porque realmente não entendemos como funcionamos. Tá bom? Nada mais, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.